Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar fundo na mobilidade elétrica aqui no Brasil. A gente tem um material bem rico para analisar, incluindo, olha só, uma conversa com o Ricardo Bastos, que é presidente da ABVE, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Esse papo saiu originalmente lá no Eletropodcast Suave na Nave. A ideia aqui é destrinchar essa jornada da eletrificação no país, sabe? Como começou, onde a gente está agora, os perrengues e, claro, o que esperar do futuro. Vamos lá? Vamos sim. É um momento super interessante, né? O Brasil tem essa história toda com biocombustíveis, o etanol principalmente, e agora a eletricidade está entrando forte na jogada. Pois é. E a gente vê um interesse claro do consumidor crescendo. É uma mistura, acho, de tendências lá de fora com coisas bem nossas, bem brasileiras, que a gente vai comentar. Legal. Começando por essa coisa mais pessoal, né? Pelo que o material indica, a entrada nesse mundo elétrico para quem está na linha de frente, como o Bastos, não foi assim, do dia para a noite. Não, parece que não. A conversa lá mencionava algo como uns 15 anos atrás, começando com os híbridos mais, digamos, clássicos, aqueles que não carregam na tomada, numa montadora grande. Uhum. O foco ali era bem direto, né? Exato. Reduzir consumo, poluir menos. Bem pragmático. Só depois, em outra fase, já na GWM, que é uma fabricante chinesa, Aí a coisa mudou um pouco. isso, veio o contato com os híbridos plug-in, os PHVs, que aí já exigem um outro entendimento, né? De carregamento, bateria, já está mais perto do elétrico puro. E parece que foi aí que o bichinho picou mesmo. É o que parece. Uma motivação dupla. O lado ambiental, claro, mas também o prazer de dirigir. Foi descrito como muito gostoso. Parece que essa combinação pegou. Pode ter, né? Talvez começar com um híbrido seja um passo. Um degrau, talvez. Exato, um degrau. O que eu acho fascinante é como a experiência prática com a tecnologia, o sentir o carro elétrico, parece ser o ponto de virada para muita gente. Não é só ler a respeito, é usar. Totalmente. E teve um momento eureka ali na conversa que não foi só sobre o carro individual. O exemplo dos ônibus elétricos foi muito marcante. Assim, o impacto coletivo. E isso, quando a cidade fica mais silenciosa, menos fumaça, o benefício é para todo mundo, na hora. Mesmo que não tem carro elétrico, apoia a ideia. Esse ponto é fundamental. A eletrificação do transporte público, ela democratiza o benefício, entende? Não fica só para quem pode comprar o carro elétrico. É verdade. É menos barulho na rua, é um ar mais limpo que todo mundo respira, especialmente nas áreas mais cheias da cidade. Impacta a qualidade de vida de geral, direto. E falando nesse impacto maior, onde é que o Brasil está hoje nessa corrida da eletrificação? O material sugere que a gente ainda está bem no comecinho, né? Os números indicam algo como 10, talvez 15% do caminho andado. Tem muito chão pela frente ainda. Mesmo comparando com a China, que está bem mais na frente? Sim, a China já está com uns 30% das vendas sendo de eletrificados, o que é bastante. Mas é interessante, eles mesmos reconhecem que ainda falta muito, principalmente para levar essa tecnologia para fora das cidades gigantes, onde os primeiros incentivos foram mais fortes. Mas aqui no Brasil, embora a gente esteja começando, o crescimento parece ter sido constante, né? E o interessante que o material ressalta é que parece ser puxado mais pelo investimento das empresas e pelo desejo do consumidor. Do que por grandes subsídios do governo, como aconteceu em outros lugares. Exatamente. E essa dependência menor de subsídios, assim, muito fortes, talvez torne o crescimento aqui mais orgânico, mais sustentável a longo prazo. A gente viu mercados com picos enormes de venda e depois quedas bruscas quando os incentivos mudaram ou acabaram. Faz sentido? Aqui parece uma coisa mais gradual, baseada na experiência das pessoas e na chegada de mais modelos, mais opções. E falando em opções, é impossível não comentar o papel das montadoras chinesas. Isso está bem forte na discussão, né? Sem dúvida. A chegada delas deu uma bela sacudida no mercado. Como assim? Trouxeram mais modelos, claro, mas também muita tecnologia embarcada, câmeras, sensores, para carros que não eram do segmento de luxo, sabe? Aproveitando a escala de produção gigante que eles têm lá. E isso ajudou a achar preço. Ajudou a pressionar os preços para baixo em alguns segmentos, sim. Especialmente onde antes dominavam modelos a diesel, às vezes mais antigos e bem caros.
A concorrência aumentou bastante. Entendi. Isso mostra que a eletrificação é um caminho meio que sem volta para a indústria no mundo todo, né? Mesmo que o ritmo mude ou a estratégia seja ajustada. Aquela ideia inicial que rolou em alguns países de proibir carro a combustão por decreto, Sim, lembro disso. talvez tenha sido um pouco apressada, sem considerar toda a cadeia, tipo, de onde vem a energia elétrica para abastecer tudo isso. O Brasil, curiosamente, não passou por essa fase de agora é proibido e depois ter que voltar atrás. Interessante. Agora, uma coisa que sempre gera dúvida, né? O mercado de usados. E aí, o carro elétrico usado vai desvalorizar muito rápido? Como fica? O material entra nisso? Entra sim. E a visão apresentada é até otimista, eu diria. É? Como a tecnologia ainda é muito nova, em volume, a gente não viu o ciclo completo de, sei lá, 10, 15 anos se fechar para a maioria dos modelos. Mas a aposta que eles fazem é que por ter menos peça móvel, menos complexidade mecânica e, portanto, menos manutenção, Menos coisa pra quebrar, né? exato, a longo prazo o elétrico poderia até desvalorizar menos que um carro a combustão equivalente. É uma hipótese interessante para se observar nos próximos anos. E no centro dessa discussão toda, claro, tá a bateria, que ainda é cercada de mitos, né? Que viram um lixo imprestável, que custa os olhos da cara para trocar. Pois é, e o material bate de frente com essa ideia. A afirmação lá é forte. A bateria vale muito dinheiro, tanto nova quanto no fim da vida útil dela no carro. Como assim? Vale dinheiro usada? Sim, porque ela pode ter uma segunda vida. Pode ser usada para armazenar energia em casa, numa pequena indústria ou em outros projetos. E mesmo depois disso, os materiais dela podem ser reciclados. Ah, entendi. E tem outra coisa, as baterias de hoje degradam bem menos do que a gente pensava antigamente. Depois de 8, 10 anos de uso, elas ainda podem manter uma boa parte da capacidade original. Claro que o jeito de usar, quantas vezes carrega, como carrega, influencia como qualquer bateria de celular, né? Claro, faz sentido. Bom, vamos para outro ponto que sempre esquenta a conversa. Segurança. Com mais carro elétrico na rua, mais carregador instalado, a preocupação aumenta. Como que isso está sendo tratado? Olha, pelo que o material indica, a segurança é prioridade número 1. A BVE está trabalhando junto com os bombeiros nisso desde abril de 2023, mais ou menos. E qual a estratégia? Parece que tem 3 frentes principais. Primeiro, certificar os produtos, baterias, carregadores, passar pelo crivo do Inmetro, por exemplo, para garantir um padrão mínimo de qualidade e segurança. Ok, certificação. E depois? Segundo, criar normas técnicas bem claras para a instalação dos carregadores. Porque não adianta o carregador ser bom se a instalação for mal feita, né? Verdade. E a terceira frente? Colaboração internacional. É trocar informação, aprender com quem já está mais tempo nessa estrada. China, Alemanha, Estados Unidos, Noruega. Entender as melhores práticas para prevenir acidentes e, se acontecer alguma coisa, como os bombeiros devem agir com um carro elétrico. Mas o risco maior está no carro em si ou na instalação, na fiação da casa, por exemplo? Então, o ponto crucial que foi destacado é que o carro elétrico, antes de mais nada, é um automóvel moderno, cheio de sistemas de segurança. O próprio processo de carregamento tem várias travas de segurança. Uhum. A maior vulnerabilidade, muitas vezes, não está nem no carro, nem no carregador em si, mas na qualidade da instalação elétrica onde esse carregador vai ser conectado. Uma fiação antiga, mal dimensionada numa casa, num condomínio, aí sim pode morar o perigo. Entendi. Daí a importância de ter gente qualificada para fazer a instalação e seguir as normas. Exatamente. Por isso essa norma nacional dos bombeiros que está sendo desenvolvida é tão importante, para padronizar e dar segurança. Faz todo sentido. E a infraestrutura pública de carregamento? A gente vê mais pontos surgindo por aí, mas já é o suficiente? O que você acha? Os números de crescimento são bem expressivos, né? O material fala de sair de uns 350 pontos públicos, lá em 2019, para cerca de 15 mil hoje. 15 mil? É bastante coisa. É um salto enorme, presente já em 1/4 dos municípios. O avanço é inegável. Mas, claro, sempre tem um mas. Qual é o mas? A concentração ainda é muito grande no sul e sudeste. E o desafio é conectar o país de verdade. O exemplo que deram de poder sonhar e trabalhar para isso em ir de carro elétrico de Porto Alegre até Fortaleza? Nossa, seria incrível. Exato. Isso simboliza bem o tamanho do desafio de capilaridade ainda. E imagino que não seja só a quantidade de pontos, né? A qualidade deles também importa. Não adianta ter um monte de carregador lento se você está numa viagem longa. Precisamente. A discussão está mudando de foco agora.
Não é só quantos pontos, mas quão rápidos eles são. Os carregadores rápidos e os ultra rápidos, aqueles que você consegue uma boa carga em 15, 30 minutos. Em vez de horas. Exato. São esses que realmente viabilizam as viagens mais longas e mudam a experiência do usuário. Só que isso também implica num modelo de negócio diferente. Esses carregadores são um investimento bem mais alto, então precisam ser remunerados, o uso precisa ser pago. Entendi. E tem meta para isso? Sim, a meta da BVE para 2025, pelo que foi dito, não é só dobrar o número total de pontos, mas aumentar muito a participação dos carregadores rápidos, especialmente nas rodovias, buscando parcerias com as concessionárias. Olha, juntando tudo isso, infraestrutura, normas, indústria começando a produzir aqui, parece que precisa de uma coordenação maior, né? Existe uma política nacional, um plano diretor para a eletromobilidade no Brasil? Esse é um ponto delicado que o material levanta. Existem iniciativas importantes, claro, como o programa Mover, que foca mais na produção de veículos sustentáveis aqui. Sim, eu ouvi falar. Mas parece que falta um plano mestre, sabe? Uma política nacional que amarre todas as pontas. Metas claras para a infraestrutura de recarga, definição de corredores elétricos prioritários, como reforçar a rede de transmissão de energia para aguentar a demanda, como harmonizar incentivos. É complexo mesmo. Muito. Envolve vários ministérios, Minas e Energia, Transportes, Indústria, agências reguladoras, o Congresso Nacional. É um trabalho de articulação bem grande. E essa falta de um plano único, mais amarrado, pode acabar atrasando as coisas, ou criando distorções. Olha, pode levar a um desenvolvimento talvez mais fragmentado, menos eficiente. Sabe, uma região avança muito rápido, outra fica para trás. Uma política nacional bem costurada poderia direcionar melhor os investimentos, alinhar os diferentes atores, governo, empresas, concessionárias e acelerar a criação de um ecossistema forte no país inteiro. Senão, fica muito dependente de iniciativas mais isoladas. Entendi. Falando em indústria e a produção local que você mencionou. Vamos mesmo ter carros elétricos com selo Made in Brasil? Olha, as notícias nesse ponto são bem animadoras. Segundo o material, a produção de híbridos plug-in, aqueles que carregam na tomada, deve começar já em 2025. Já ano que vem? Sim, com pelo menos 2 empresas grandes, associadas da ABV, reabrindo fábricas que antes faziam carro só a combustão. Isso por si só já é um sinal bem forte da transição acontecendo. E os elétricos 100% a bateria, os BEVs? A expectativa é que a produção deles comece também em 2025, ou talvez no comecinho de 2026. Ter essa produção aqui dá mais confiança para o consumidor que gosta do produto nacional, né? Com certeza, mas a importância disso vai além do nosso mercado interno, imagino. Vai sim, e muito. Ter uma produção local forte e principalmente com um bom índice de conteúdo nacional, ou seja, peças e componentes feitos aqui. Abre portas para exportar, né? Exatamente. O Brasil pode se tornar uma plataforma de exportação importante para a América Latina. Pensa no Mercosul, Colômbia, México, países com os quais a gente tem acordos comerciais. Um carro feito aqui com bastante conteúdo local pode chegar nesses mercados sem pagar os impostos de importação pesados que um carro vindo da China, por exemplo, pagaria. Isso torna o produto brasileiro muito competitivo lá fora. Nossa, que interessante essa conexão com o cenário global. E falando nisso, a geopolítica, como ela entra nessa equação? O material até mencionou o possível impacto de mudanças políticas nos Estados Unidos. Sim, esse é um ponto que está sendo bastante discutido. O efeito de um possível aumento do protecionismo nos Estados Unidos. Algo que, na verdade, já vinha crescendo um pouco, com tarifas sobre elétricos chineses mesmo na administração atual do Biden. Certo. Mas se os Estados Unidos se fecharem ainda mais, existe a possibilidade de que investimentos, principalmente chineses, que estavam planejados para o México ou para o Canadá, justamente para acessar o mercado americano a partir dali, esses investimentos poderiam ser revistos, suspensos. E o Brasil poderia, nesse cenário, acabar se beneficiando, pescando essas oportunidades. É uma possibilidade que foi levantada no material, sim.
Com um ambiente de negócios considerado relativamente estável para o setor automotivo aqui, e com a parceria estratégica que o Brasil tem com a China, por exemplo, dentro dos BRICS, Uhum. talvez o Brasil pudesse atrair uma parte desses investimentos que ficariam meio órfãos, sem destino certo. Ninguém torce por instabilidade global, obviamente, mas poderia ser uma consequência inesperada que acabasse, por tabela, acelerando ainda mais a industrialização da eletrificação por aqui. Uau! Para fazer tudo isso acontecer, para industrializar, para exportar, para criar infraestrutura, parece que a palavra-chave é parceria, né? Ligar os pontos, a ideia de ecossistema apareceu bastante no material. Totalmente. A própria ABVI é descrita não só como uma associação das montadoras, mas como um hub que tenta conectar a cadeia toda. Eles trouxeram até uma produtora de lítio, a CBL, a Companhia Brasileira de Lítio, para dentro da associação Ah, que interessante. e colaboram com o pessoal de autopeças, da construção civil por causa das instalações, com os bombeiros pela segurança. A lógica parece ser essa mesmo, construir pontes entre os diferentes setores. Porque a mobilidade elétrica não é só trocar o motor do carro, né? Mexe com muito mais coisa. Exatamente. É uma mudança muito mais sistêmica do que foi a indústria automotiva tradicional. Envolve o setor de energia, a infraestrutura de rede, a tecnologia das baterias, os serviços digitais para os usuários, até a mineração dos materiais críticos. Está tudo interligado. Então, a colaboração não é só boa, é essencial. É essencial para a coisa funcionar bem e rápido. Teve uma parte na conversa original que foi chamada de pergunta secreta. Achei curioso. Questionava se a eletromobilidade não deveria ser encarada como um plano B estratégico para o Brasil. Assim, pensando na nossa segurança energética e até no bolso do consumidor. Isso. Os argumentos eram: a gente tem uma sobreoferta de energia limpa, especialmente renovável, e ao mesmo tempo tem vários problemas no mercado de combustíveis fósseis, né? Custo alto, volatilidade, até crime organizado envolvido. E a resposta que foi dada lá foi interessante, foi um pouco mais nuançada. Não exatamente um plano B, mas talvez um plano conjunto ou sequencial com a outra grande aposta brasileira, que são os biocombustíveis, o etanol. E qual a sua leitura dessa resposta? Faz sentido não ser só um plano B? Faz sentido sim. A análise que eu depreendo dali é que o carro elétrico tem essa vantagem única. É o único que não tem escapamento. Emissão zero no local de uso. Isso para a qualidade do ar nas cidades é imbatível. Verdade. E além disso, a nossa matriz elétrica já é predominantemente limpa. Hidrelétrica, solar, eólica, biomassa. Então, eletrificar a frota aqui tem um benefício ambiental de ciclo de vida muito grande. E com essa sobreoferta crescente de energia renovável, principalmente solar, que está barateando muito, Usar essa energia nos carros parece inteligente. parece uma forma muito inteligente de consumir essa energia limpa e barata que a gente está gerando. Isso reforça a nossa segurança energética, porque a gente depende menos de petróleo importado ou volátil e tem um potencial, sim, a longo prazo, de baratear o custo do transporte para o consumidor. Então, resumindo um pouco tudo que a gente conversou aqui, baseado nesse material, a gente vê um Brasil que está avançando de forma consistente na eletrificação. É um movimento puxado pela experiência positiva do consumidor e pelos investimentos privados com novos jogadores, especialmente da China, agitando o mercado. Exato. E aqueles mitos sobre bateria, sobre segurança, estão sendo combatidos com dados, com tecnologia e com a criação de normas. O grande desafio da infraestrutura de recarga está evoluindo. O foco agora não é só quantidade, mas também qualidade, velocidade e chegar no país todo. E a produção local está batendo na porta, o que é ótimo para o país e pode até ganhar um empurrãozinho extra, dependendo de como o cenário global se desenhar. Mas, por outro lado, ainda falta aquela orquestração nacional, uma política mais clara e integrada para acelerar e harmonizar tudo isso. Perfeito. E a mensagem final que ecoa do material para quem ainda tem um pé atrás, para quem está na dúvida, parece ser bem direta e simples. Experimente. É isso, a vivência parece ser o argumento definitivo. Sentir a diferença na prática. Exatamente. E uma reflexão final que me ocorre a partir de toda essa análise é sobre essa encruzilhada muito particular e interessante em que o Brasil se encontra.
A gente tem uma tradição forte e consolidada nos biocombustíveis, no etanol, e agora surge esse potencial enorme na eletrificação, turbinado pela nossa matriz energética limpa. Duas cartas fortes na mão, né? Duas cartas muito fortes. A grande questão que fica para o futuro e que a gente vai ter que observar e talvez discutir mais é como essas duas rotas, a do bio e a do eletro, vão interagir. Elas vão competir de forma acirrada ou a gente vai conseguir encontrar uma maneira inteligente de fazer elas se complementarem? Usando o melhor de cada uma. Isso. Para criar uma matriz de transportes que seja realmente otimizada, que seja sustentável, que seja resiliente e que aproveite todas as vantagens comparativas que o Brasil tem. Como a gente vai jogar essas cartas? Essa é a pergunta de milhões, talvez. Como o Brasil vai jogar essas cartas? Bom, com essa questão importante no ar, a gente encerra a nossa análise aprofundada de hoje.